Alô, alô, SaluCast tá na área! Hoje é um assunto que muitas pessoas estão esperando. Hipnose sem neurose, né, Iris? Isso mesmo, Bárbara. Hoje a gente está com o hipnoterapeuta Gabriel Martins aqui com a gente. Eu vou apresentar um pouquinho do currículo dele aqui. O Gabriel é especialista em TRI, Neurociência, Terapia e Hipnose, terapeuta e mentor com formações em diversas abordagens modernas e integrativas da mente humana. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Gabriel. Meninas, pelo convite. Foi um prazer de falar aqui com vocês e falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha vida. Vamos lá, então. Você sempre comenta que a transformação aconteceu com você primeiro, né? Para depois você querer impactar e transformar a vida das pessoas. Conta um pouquinho da sua história, como você chegou na hipnoterapia, né? E qual é o seu objetivo com esse seu propósito? Então vamos lá. Sou Gabriel Martins, sou terapeuta há 7 anos e há uns 9 anos atrás eu achava que terapia era frescura. Você tem ideia, então... Né, Muita gente acha isso, viu? Eu até entendo as pessoas que acham isso, e porque eu já fui esse cara, né? Eu falava, não, eu lido com meus problemas, eu não tenho que falar pra ninguém dos meus problemas, e eu me resolvo sozinho. Isso há uns 9 anos atrás, antes de começar um processo de evolução pessoal, que eu vou contar aqui. Então, lá atrás, há mais ou menos 9 anos, eu sou formado em Educação Física, primeiramente, né? Então, vim pra Londrina para fazer faculdade, fiquei por aqui. Comecei muito rápido na minha carreira, explodi assim, agenda lotada, cobrando muito bem. Com 24 anos já tinha um bom faturamento, só que trabalhava 12 horas por dia, 13 horas por dia, sábado também. Não tanto, mas trabalhava umas 5 horas no sábado. Não tinha muita vida pessoal por conta disso, um estresse lá em cima. E aí eu comecei a achar meios. Cara, o que eu preciso pra sair desse mundo? Não só da educação física, não era isso ainda inicialmente, mas eu preciso dar um jeito na minha vida, porque eu não tô suportando mais esse negócio. Aí eu fui atrás, eu olhei, bem clássico, procurei no Google, o que eu preciso fazer para ganhar mais dinheiro? Bem assim, pergunta direta. Para ter liberdade. E aí, para ter liberdade. O Google deu umas respostas lá, tal, mas como que o melhor personal trainer do Brasil? Procurei alguma coisa assim. Na época não tinha o ChatGPT. Não tinha nada, né, velho? Imagina, sei lá, 2016, 2015, por aí eu acho que a gente tá. 2015, 2016. Foi quando eu comecei a entender que existia um caminho para olhar mais para dentro de mim e me melhorar como pessoa e depois usar isso para outras pessoas. E aí encontrei lá um concurso de melhores personal trainers do Brasil. Todos, acho que tinham 6 ou 7, que já há 7 anos seguidos esse concurso, todos tinham a formação em coaching. Falei, se eu quero ser o melhor personal trainer do Brasil, eu tenho que ser formado em coaching. Fui atrás disso, fui atrás de conhecer a ferramenta. Só que nesse conhecer a ferramenta eu já descobri que eu tinha vários problemas a serem resolvidos. Só que ainda, na época, hoje já é bem diferente as formações e tudo mais. Na época, o coaching, principalmente da formação que eu fiz, eu não lembro o instituto que era muito racional. Bem meu estilo, eu era contra a terapia frescura. Então, deu certo, caí no instituto certo, muito racional, mas eu comecei a perceber que tinha coisas que eu tinha que melhorar em mim. E eu comecei a gostar desse processo. Fiz um processo de coaching, e aí nisso percebi que eu falei, cara, o problema da minha vida é a educação física, isso que me gera estresse, eu quero ser coach. Então eu comecei um processo de transição. E aí, né, nesse processo de transição, comecei a tirar alguns alunos e atender alguns clientes de coaching. E até que foi bem ali no comecinho e tal, mas ainda assim, e aí até bota um parênteses aqui, desde a minha época de personal, eu ouvia de alguns amigos meus, nutricionistas principalmente, que eram os que eu indicava, né? Gabriel, o que acontece com teus clientes? Todos os personagens me mandam clientes que têm resultado, que tem assim, tipo, uma boa progressão, que performance, sabe, né? Então, performance mesmo. Cara, chega teus alunos sempre parece que tem um problema emocional. Eita. Sempre parece que, cara, é difícil de lidar e tal. E eu já percebia isso, que, tipo, os alunos dos meus amigos eram diferentes dos meus. E os meus me amavam, pagavam super caro, só que eles não tinham a necessidade de performance, eles tinham uma questão emocional por trás que eu sabia lidar muito bem. Então, aí você fecha parênteses. E aí vem pro coaching. Aconteceu a mesma coisa. Eu tinha amigos que já eram coach na época, e amigos de infância mesmo. Falei, cara, mas por que seus clientes têm uma performance tão boa, resultados são tão bons, e os meus clientes não estão tendo tanto resultado? Será que sou eu que é o problema e tal, né? E ainda muito racional sempre nesse negócio. Não, sou eu, então vamos estudar mais coisas. Aí fui para a PNL.
Comecei a entender já que, tem alguma coisa mais profunda por trás disso. PNL é Programação Neurolinguística. Isso. Aí fui pra PNL, aí sim, aí eu comecei a mergulhar num universo que já não era mais tão racional. E eu comecei a ver que eu também tinha alguns problemas emocionais e que eu não era tão racional quanto eu imaginava. Aí começou a quebrar um pouco da crença, da terapia e tudo mais. Ainda assim, eu tinha preconceito contra terapia por um motivo. Mas eu vou lá toda semana sentar com um psicólogo e falar do meu problema. E como que isso vai resolver o meu problema? Pra uma pessoa estranha, né? Não, e como que isso vai resolver o meu problema? Porque falar do meu problema não resolve o meu problema, né? Eu considerava isso. Tá. Aí comecei a entender que tinha questões emocionais, comecei a aplicar isso com meus clientes e começou a melhorar bastante coisa. Mas ainda assim, tinham clientes que não tinham o resultado que eu sabia que eles podiam ter. Por falta de ferramenta minha mesmo. Eu entendia que era uma limitação, eles estavam felizes com os resultados, mas eu não conseguia mais. Eu não conseguia entregar mais, porque eu não tinha ferramenta. Aí sim, eu fui num curso, numa palestra lá em Maringá, alguma coisa assim, e aí ouvi falar, eu nunca tinha ouvido falar disso. Nunca, e a primeira impressão minha foi, cara, isso nem existe. Porque foi um conhecido meu da rede social, que estava vendendo ali o curso, né, ia ter uma palestra da hipnoterapia, sobre hipnoterapia, ele tava vendendo um curso, falou, cara, vem aqui, isso tem tudo a ver com você e tal, eu tava pra te mandar uma mensagem, olha aqui e tal, eu falei, você tá falando que vai ter um negócio, uma terapia que vai resolver o problema do meu cliente de 1 a 3 sessões? Isso nem existe, tá zoando, não tem como isso dar certo. Não, velho, presta atenção, entra no site, dá uma olhadinha nisso, minha esposa, tal, são colegas meus, já foram mais amigos, estão bombando hoje também na hipnoterapia. E minha esposa melhorou muito, ela tinha uma depressão bem profunda e, cara, saiu disso, eu falei, vamos ver esse negócio. Eu já tava meio que desgostoso da transição que eu tava fazendo pela falta de resultado esperado, que eu tinha, né, da minha projeção que eu tinha, assim, com meus clientes. Falei, vamos ver. Eu vi a palestra, vi o site. Falei, cara, é minha última cartada. Se não der certo essa parada, eu volto a ser personal. Porque eu gosto, até hoje eu faço exercício, gosto do ambiente e tal. Eu não fiz a transição porque eu não gostava. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais porque eu fiz a transição. E aí, eu ouvi falar dessa hipnoterapia e paguei pra ver. Eu paguei realmente pra ver, e aí paguei mais ainda pra ver, por quê? Porque na época, cara, ainda o Thiago Nigro não era tão famoso, mas eu já conhecia, Joel J não era tão famoso, mas ele tinha 30 mil seguidores, mas eu já conhecia, tinha algum outro, Conrado Adolfo, todos fizeram a formação uma turma antes de mim. Falei, cara, eles estavam todos, eles tinham pago, tava na lista lá, e eu falei, cara, se eles vão fazer, eu já admiro esses caras, eu vou fazer esse negócio, né? Que se não der certo, eu volto pra educação física. Foi bem isso. Aí eu voltei apaixonado pelo negócio. Voltei e falei, cara, é isso. Meus clientes nunca precisaram de mentoria, de PNL, não precisavam de coaching, eles precisavam de uma terapia que resolvesse o bloqueio emocional deles, que resolvesse aquilo que estava travando eles para eles conseguirem fazer o que eles sabiam já que tinha que ser feito. E aí eu já voltei, todos os meus clientes que estavam em mentoria, eu apliquei, todos que quiseram, né? Na verdade, teve uns 3 que por medo não quiseram. E aí todos que aceitaram fazer a terapia ali de cobaia minha mesmo, tiveram um resultado assim bizarro, muito maior. E aí eu já comecei a vender só hipnoterapia e pronto. Aí foi isso há 7 anos atrás e aí até hoje eu trabalho como hipnoterapeuta, tenho a hipnoterapia junto com a mentoria, mas para entrar na mentoria só entra se tiver feito a terapia antes. Ou no pacote tudo junto, não é separado mais. E a educação física? E a educação física hoje eu não atuo mais. Só ficou para você. 2018 eu parei de dar aula, foi os últimos clientes ali. Os 3 últimos clientes foi em junho ou julho de 2018. Perdão. Esse assunto gera muita, né? Instiga muita gente. É que você falou que teve alguns clientes que tiveram medo, né? E realmente há muito nesse nosso imaginário aquela figura do hipnólogo que ele aparecia na televisão, hipnotizava. A gente trouxe até aqui um pêndulo que a gente estava brincando dormido, não é? O bem dormido do Fábio Porres. Isso, a gente estava instigando a galera, sabe? Muito bom, muito bom. E aí a pessoa comia uma cebola. Não tem isso no bolso. Droga. E
aí a gente até, nas nossas pesquisas, vimos que o Fábio Puentes, né, que atuava na TV nos anos 90, ele é hipnólogo clínico no Hospital das Clínicas, né? Então, é uma terapia que também já tem sido usada nos hospitais e tudo mais. Sim. Então, o medo, né, vai sendo desmistificado, né, quando se conhece essas aplicações da hipnoterapia também. Mas existe um gigantesco preconceito. Imagina. Então, é isso que eu queria chegar, assim, para você que psicologia, né, fazer terapia nunca foi algo necessário, era uma bobagem. Você chegar na hipnoterapia, que para mim é algo assim mais profundo ainda, o que te fez dar esse salto, né, de não, eu vou num psicólogo primeiro, vou entender a mim mesmo, não, eu quero hipnose, né? E a hora que você fez esse curso, essa mentoria, o que foi que impactou muito em você, que você falou, é isso, sabe? O que você aprendeu, o que você viu, se foi algum exemplo, compartilha com a gente. Tá, primeiro, então, o que fez eu ter coragem de fazer hipnose, hipnoterapia e ir para essa área, né? Sendo que eu era tão cético à terapia. Primeiro, a PNL, como ela já trabalha essa questão mais emocional, então já estava um pouquinho mais aberto, já estava mais amaciado em relação à parte emocional, entendendo que esse é um grande problema meu e das pessoas. Entende? Eu comecei a perceber, por exemplo, eu lembro nas aulas de PNL, em todas as ferramentas que eu fiz, eu sempre queria tratar o meu medo de falar em público, que sempre foi muito grande, sempre foi um problema, fazer isso daqui era impossível. Tá? Todo mundo tem esse medo, né? Mas o meu era muito... Quer dizer, tem gente que não tem, mas a maioria é assustador. Eu era uma coisa... Era assim, não estaria aqui hoje se eu não tivesse feito um processo para tratar esse negócio. Assim, não estaria aqui mesmo. Mas, então... eu já entendia que tinha uma questão emocional, já entendia que tinha uma questão que eram coisas do passado, mas o problema é que, pra mim, sempre a terapia foi assim, cara, toda semana, ir para um terapeuta e falar sobre o meu problema não resolve o meu problema. E a PNL já entra num quesito um pouco diferente, apesar de hoje eu entender que ela é uma ferramenta que dá pouquíssimo resultado, né, que realmente... comparando com a abordagem que eu trabalho hoje, a PNL é só uma falácia e não tem base neurocientífica nenhuma, apesar de você ver gente famosa falando sobre isso, achando que é uma grande vantagem, não é. Mas a PNL deu essa luz de tipo, cara, tem como ser rápido o resultado. Foi uma porta, porque alguns clientes começaram a ter resultados rápidos. E aí, por isso que nesse ponto eu falava, eu não quero fazer terapia convencional. E eu nem achava que precisava, tá, pra mim, no caso. Eu quero resolver meu problema pontual e viver minha vida e seguir. Então a hipnoterapia entrou nisso. Eu quero resolver rápido e viver. Porque eu acho que quem sofre não tem tempo a perder. Pronto. E aí, esse o ponto, a primeira parece pergunta. Assim, não sei se eu estou interpretando errado, mas você buscava isso não necessariamente para você, mas era para você utilizar como ferramenta para os seus clientes. Exatamente. Né? Então, a maioria das vezes era isso, só que eu entendia que tinha algumas coisas para mim. Então aí misturava, né, entre o meu e os clientes. Na verdade, você queria testar no outro. Perfeito. E fazer um pouquinho... segurança, né? E bem isso. Eu acabei descobrindo coisas sobre mim neste processo, porque aí, né, nas aulas, nas ferramentas, eu fui descobrindo quão problemático eu era, quanto problema eu tinha. E aí sim que eu comecei a perceber que eu precisava de algo a mais. Mas ainda assim, sempre era uma busca do como que meu cliente vai ter mais resultado. Como que eu vou conseguir gerar mais mudança para o meu cliente de forma rápida e pontual. E aí vem a hipnoterapia, entrou primeiramente por conta disso, por eu acreditar que quem sofre não quer... Por exemplo, né, se a gente tá com dor de dente, a gente não quer ficar só tomando remédio, ou, não, espera um pouquinho que já passa. Não, a gente quer, arranca o dente, pelo amor de Deus, se for preciso. Então, quando a gente tá com dor, a gente quer resolver rápido. E aí, quando eu entendi que existia uma possibilidade disso acontecer, eu falei, é meu estilo. Eu sou muito prático, eu sou muito... na raiz. Na raiz, exatamente. Mas é tão rápido assim? Agora fiquei curiosa. Hoje 96% dos meus clientes, em 3 sessões, têm os resultados esperados. Nossa. Na verdade, a maioria na primeira sessão. Aí, as outras 2 é só pra... Vamos fazer uma hoje? Mas tá bem rápido, é uma coisa, né? bem rápido mesmo. Claro que não são todos os casos que são tão rápidos. Que se entregam, mas, né? é bem... cara, depende muito de cada cliente, de muito de cada problema, mas uma boa porcentagem tem os resultados bem grandes na primeira sessão já, e as outras são mais para lapidar e finalizar o processo. Então aí que eu falei, cara, esse negócio, 3 sessões, que eles já vendiam lá com essa promessa, né?
Falei, se for isso mesmo, cara, é isso que eu quero. Resolver rápido e mandar meu cliente embora viver a vida dele. Dá giro, né? Vamos, vaza, velho. Vai viver, você não tem que ficar dependente de mim para viver, entendeu? E aí, nesse processo, mais uma vez, eu comecei a perceber os problemas emocionais meus. Ainda assim, tipo, com muita imaturidade, sempre justificando em problemas que me impediam de ganhar dinheiro ou de ter sucesso, ter resultado. O primeiro tratamento que eu fui buscar ajuda, né, que eu terminei a formação de hipnoterapia, comecei a atender e na formação não teve atendimento para mim, e depois eu só esperei um tempinho para a agenda de uma colega minha. 3 meses depois eu fiz a primeira sessão para o medo de falar em público. Porque eu achava que esse era o meu problema. Pô, primeira sessão, assim, bizarro. Eu quase morri numa palestra, umas 2 palestras antes de fazer a terapia, assim, era uma coisa insustentável. Eu não lembrava, era tão... Era assim, terrível. Eu era assim também. E aí eu voltei da terapia, foi lá em São Paulo, voltei na outra semana, tinha uma palestra. Eu dei a palestra, eu falei, quem que é esse cara no palco? Doido, né? Assim, tipo, outra pessoa. Só que com o passar dos dias, eu comecei a perceber outra coisa. Com o passar de alguns meses, na verdade. Porque como foi muito pontual ali, medo de falar em público, eu percebi diferença nos vídeos, na leveza de falar, um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais seguro. Mas eu comecei a perceber, depois de um tempo, mas tá estranho, tem uma coisa leve aqui, e eu não consigo entender o que é. Parece que... tá. E eu sempre percebi. Tá, tocando a ferida, né? Deixa eu ver o que é essa casquinha. Mas tem uma coisa leve, gostosa aqui. Falei, mas o que é esse negócio gostoso aqui? Não faz sentido. Aí eu comecei a olhar um pouco mais para trás. Falei, mas qual que é a diferença de hoje para, sei lá, 5 meses atrás? O que está acontecendo de diferente? Até o momento que eu tive um problema e tive uma crise de ansiedade. Não bem fraquinha, assim, nada. Uma ansiedade, na verdade. Falei, nossa... Esse negócio aqui que eu tô tendo, né? Eu tô tendo ansiedade. Mas esse negócio que eu tô tendo, eu tinha o tempo inteiro, há 1 ano atrás, há mais tempo atrás. Eu tive minha vida inteira. Aí eu comecei a perceber e aí comecei a buscar na memória. Falei, cara, faz uns 5 meses que eu tô leve, porque eu não tô tendo essa ansiedade desse jeito. E sem querer, eu tratei inicialmente minhas crises de ansiedade, porque eu fui lá tratar o medo de falar em público. Mas o que tratou de verdade mesmo foi essas crises de ansiedade, que eu nem sabia que eu tinha. Você teve a consciência, né? Aí eu tive consciência, falei, caraca, velho, eu tô sem essa crise. E tá muito mais leve, tá mais gostoso e tal. Isso aí em 2018, finalzinho de 2018, aí já 2019 que eu tive essa percepção. Foi isso, né? E aí foi que eu comecei a olhar mais para trás, isso, né? Aí já foi passando algum tempo tal, olhando por que eu saí da educação física, se eu tava tão bem profissionalmente, se eu tinha um sucesso, eu era famosinho aqui na cidade, agenda cheia, eu era um dos caras que faziam marketing, tipo, nos primeiros, do primórdio do Instagram lá, você vê vídeo meu com aluno, que ninguém fazia isso. Hoje é normal, todo mundo faz. Você vê vídeo de aluno meu fazendo movimento, você fala, cara, eu era diferenciado. Mas eu justifiquei, aí vem o porquê que eu saí da educação física, mesmo amando o treinamento, mesmo amando todo o processo. Eu justifiquei o meu problema, eu justifiquei toda a minha conturbação, todo o meu caos emocional na educação física. Eu falei, o que me estressa, o que me tira a liberdade, o que me dá trabalho é esse negócio aqui. Eu não quero esse negócio aqui, porque quando eu tiver mais liberdade, menos trabalho, eu vou ter menos caos. E no final das contas não era isso. Era o caos que já estava, que era emocional só, não era o trabalho. Nunca é externo, né? Sempre é dentro de nós o problema. E aí eu justifiquei, foi a justificativa que eu dei. O problema é a educação física, eu saio da educação física. E os problemas acabaram, só que não. Só que pioraram, porque aí eu fiquei quebrado financeiramente por um tempo. Tipo, né? Até criar todo um processo. Rodar, né? Até rodar de verdade dinheiro. Pô, demorou bastante tempo ainda, eu vou falar bem a verdade, demorou mais do que eu esperado. Mas por quê? Porque eu saí de um negócio que eu tinha um sucesso bom e que, na época, para a época 2014, 24, 2014, eu ganhava 15 mil. Eu tinha entre 10 e 20 alunos de consultoria. Ninguém vendia consultoria. Então, assim, eu justifiquei todo esse estresse no trabalho. Saí do trabalho. Só que hoje, olhando para trás, eu sei que eu tive momentos com burnout. Eu tinha crises fortíssimas de ansiedade. Mas fortíssimas assim, tipo, muito. Eu dormia muito
muito abaixo da necessidade, 5 horas por noite em média. Eu tinha compulsões, vícios, eu era extremamente estressado, assim, num nível que eu falo, cara, como que eu não matei ninguém? Como que eu consegui passar... Como eu mantive o réu primário? Como que eu não matei ninguém nesse estresse tão alto que eu tinha, de um nível, assim, que eu às vezes acontece isso lá em casa, lá quando eu vou visitar meus pais, tal, que minha irmã, hoje menos, porque ela já acostumou que eu sou diferente, mas por um período, assim, eu era tão estressado que, em viagens, e eu era muito explosivo, sabe? Aconteceram algumas coisas mais perto agora, depois de 2020, 2022, 2023, viagens com a família, que minha irmã falou, nossa, eu fiquei esperando você reagir dessa forma. De tanto que era pesado, até para meus pais, até para todo mundo que estava à minha volta, né? Para as namoradas que passaram, para todo mundo que estava à minha volta, foi pesado, porque o Gabriel era totalmente caótico. E aí eu justifiquei na educação física, achei que isso seria a solução do problema. E a solução do problema foi só quando eu tive coragem de falar, cara, tem um problema. Né? Primeiro começou pelo medo de falar em público, que foi uma justificativa que foi válida pela minha racionalidade, e aí depois eu fui procurando outras ajudas, outras formas ali, na mesma abordagem, justamente para, mas isso daqui tá ruim também, vamos tratar isso. Isso daqui tá ruim. E aí, de tempos em tempos, acontece algum problema, né? E aí gera o problema, eu vou fazer terapia de novo. Por quê? Porque eu preciso estar bem, né? Para atender meus clientes. Então, é um pouco isso, minha história. A gente fala assim, a gente tem que estar bem para poder fazer Cuidar com que o do outro outro. fique certeza, bem, com certeza. né? Mas assim, eu tenho muita curiosidade de fazer uma hipnoterapia. Então, né, vamos imaginar que eu sou uma cliente sua. E eu venho aqui falar, olha, preciso de ajuda. Quais são, assim, as etapas? Qual é o seu método? Explica um pouquinho para nós como que funciona o seu trabalho. As queixas também é interessante, né? Que queixas as pessoas chegam até você? Por que as pessoas te procuram? Legal, vamos lá. Quais são os perfis, né, que te procuram? Assim, primeira coisa, né? Geralmente, não são todos. Chegam 2 tipos de cliente. Ou o cliente que era igual eu antes. Gabriel, eu nem acredito em terapia, ou, cara, eu não acredito na terapia semanal ali, pra mim eu vou perder tempo, e eu preciso de alguma coisa rápida. Cascadura, então, né? E mulher também chega assim, é homem e mulher, mas mais homem nesse aspecto. Ou, Gabriel, eu já fiz anos de terapia, já tentei de tudo, e eu não consegui resultado, ou tive pouco resultado, ou tomo remédio, tá tendo crise ainda. Então, ou a pessoa que nunca tentou e tem um certo preconceito, não com a terapia, mas com a terapia contínua, que não tem um ponto final, ou a pessoa que está num processo, ou já fez terapia em algum momento, e entende que foi muito árduo, muito penoso, porque não teve o resultado esperado. Né? E aí chegam essas 2 pessoas. Então, é mais ou menos esses 2 perfis. Quando me buscam, e aí uma frase que eu ouço muito é: você é minha última esperança. A luz no É fim do meio que o túnel. limite. Não são todos, óbvio, mas muitos chegam num caos total, assim, tipo, destruídos. Né, emocionalmente, porque já tentaram de tudo, não necessariamente formas corretas de sair do problema, mas já acham que tentaram de tudo, né, e vão perdendo a esperança mesmo, né, cara, eu não sei mais nem o que fazer, porque eu já tentei remédio, tentei terapia, tentei isso, tentei umbanda, tentei macumba, já tentei ayahuasca, sabe, pessoa que tenta de tudo, já atendi, né, a pessoa tentar de tudo mesmo. Esses problemas costumam ser o quê? Ansiedade, depressão? Depressão é mais difícil de chegar, a pessoa que está num processo depressivo, geralmente porque ela tem uma dificuldade de fazer o movimento de buscar ajuda. E a hora que ela vai buscar ajuda, qual que é o problema? Na terapia eu sempre falo assim, você tem que estar disposto a dar o seu melhor. E isso faz a pessoa falar, mas eu não sei se eu quero dar o meu melhor. Então se eu me comprometer a atender uma pessoa que não sabe estar disposta a dar o melhor, eu estou me comprometendo a não dar o resultado. Então, muitas vezes acontece a pessoa entender que ela não está disposta a fazer o que precisa ser feito. Força, né, e aí é muito complicado, porque é por conta da depressão mesmo, né? Sim. Já a ansiedade acontece muito, crise de ansiedade. Problemas com ansiedade, não necessariamente só crises, né? Inseguranças. E aí, quando fala de insegurança, a gente olha para um monte de coisa. Né? Tem bastante coisa que está envolto em insegurança, mas muitas vezes uma insegurança que faz a pessoa procrastinar, faz a pessoa não fazer o que tem que ser feito, que geraria resultado. Inseguranças no relacionamento, então atendo muitos homens e mulheres com problemas de relacionamento também. Fobias, vocês? Fobia, algumas fobias eu já atendi, não é tão normal, assim, não é todo mês que acontece tratamento com fobia, mas também buscam muito, tá?
medos, né? Medo de falar em público, medos mais específicos. E acho que basicamente é isso, assim, se a gente olhar a dependência emocional, não falei, né? Então, em relação ao relacionamento, muito em relação ao padrão de relacionamento abusivo, dependência emocional, algo nesse sentido, então eu atendo bastante também. Então, vem uma diversidade de problemas. A maioria, sim, está abaixo da insegurança, né? Tipo, então, eu sempre falo insegurança, até eu mandei para vocês, falam muito no meu Instagram, porque a insegurança, ela tem vários problemas que são gerados por essa insegurança, né? Então aí eu acabo falando de insegurança, que é algo mais abrangente mesmo. Mas basicamente é isso, são os problemas que as pessoas me buscam. E geralmente me buscam por um problema específico, né? Tem gente que até vai para terapia convencional que vai, eu quero ser melhor, né? Poucos chegam assim com um ponto, eu quero melhorar como pessoa, sem algo específico, sem uma dor, um sofrimento específico. Quando chega, o principal é eu entender se existe um sofrimento específico, algo a ser tratado. Se não tiver, não é para terapia. Não dá, eu só quero ser uma pessoa melhor. Você pode negar também. A primeira sessão, que é a sessão de análise, é o momento onde eu e o cliente, nós alinhamos as expectativas e vemos se é o momento realmente de ele passar pelo processo. Né? Então eu tenho que fazer algumas perguntas, eu tenho que entender algumas coisas e vou explicar tudo para ele. Então, não é para melhorar como pessoa. O que está fazendo você ser uma pessoa ruim, já que você quer melhorar como pessoa? Então, tem alguma coisa específica? Não. Então, você não tem ou você não sabe? Ou você só achou que era bonito fazer terapia e você está aqui achando que precisa fazer terapia porque é legal, porque seus amigos fazem. Então, exatamente o que te trouxe até aqui? Então, tem que ter um problema específico para ser tratado. Porque é uma terapia que é um tratamento. Né? Então, se é um tratamento, a gente tem que ter um começo, um meio e fim. Você pensar em qualquer tipo de tratamento é isso. Tem um motivo para você iniciar e um motivo para você finalizar. Quando que é o finalizar? Quando o resultado aconteceu. Quando o resultado esperado aconteceu. Então, o tratamento, ele envolve um processo com começo, meio e fim específico. Pode ser uma dor, um motivo específico, ou às vezes vem um cliente que pega o celular assim e tira. Eu anotei aqui, Gabriel, e começa. Tem uma lista de supermercado. Né, de problemas a serem tratados. Mas geralmente a pessoa fala o quê? Ela fala que está em cima pensa num iceberg, o que está na pontinha. O problema que ela vê. Né? Então ela fala ali, né? Então, eu procrastino. É o problema que ela vê. Eu tenho problema no relacionamento. É o problema que ela vê. Mas o que está abaixo disso que é o verdadeiro problema, né? Até a gente fala, o problema não é o problema. O problema é só o que o cliente vê. Mas o que realmente é o problema é o padrão que o padrão emocional que faz o ser humano manter aquele tipo de comportamento. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Sim. Então é isso. Passada essa primeira consulta, aí marcada uma segunda consulta. Essa é a pré-terapia, né? A primeira consulta não há uma hipnose nesse primeira consulta. Não, a primeira nessa sessão parte que a gente basicamente, quer chegar. A primeira consulta uma anamnese. Qual o seu problema, o que você quer, e aí eu vou explicar, baseado em neurociência, como que essa pessoa chegou até lá. Não como um diagnóstico, mas para ela entender o porquê que ela criou aqueles padrões. Sim. Né? Então todos saem assim, cara, agora eu entendi por que eu tô tendo esse problema, essa crise de ansiedade, ou esse problema de relacionamento, ou esse problema na empresa. Agora eu consegui compreender que isso não é só... Aí ela entende que o problema não é o problema, né? Aí ela entende que, aquilo é só uma forma de manter o padrão que ela desenvolveu ao longo da vida dela. E aí eu explico também como que a terapia atua nisso. Como você entrou nessa parte de PNL, depois foi para hipnoterapia... eu gosto muito desses assuntos, sabe? Então, eu já também vi algumas coisas de PNL, física quântica, e eu queria entender uma coisa. A física quântica, ela explica assim, existe, né, o seu cérebro, o seu conhecimento, então você pode se formar em vários assuntos, ter competência, né, para você, autoridade no assunto, mas abaixo disso tem os seus paradigmas, que é o que você traz desde a sua infância, das crenças limitantes, e isso é como se fosse um filtro, né? Não adianta você se capacitar ao máximo se você não trabalhar esses paradigmas dentro de você. Por exemplo, eu tenho um problema com o julgamento das pessoas, então eu não consigo falar em público. Eu tenho um problema com
necessidade de aprovação. Então, tudo que eu faço, eu acho que não tá bom. Eu sempre preciso que alguém olhe para mim e sorria para falar, nossa, é esse o caminho, sabe? De você identificar esses pontos do paradigma para que a pessoa tire esse obstáculo e manifeste, né? Tem essa performance que você estava falando, acessar todo esse treinamento, seja físico, mental, que a gente faz, que muita gente tem dificuldade de desbloquear isso. Você acha que a hipnose, ela desbloqueia esses paradigmas? Vamos lá. Primeiro, não é a hipnose. Aí eu vou explicar agora. Até lá eu vou começar por isso. Prática que vamos lá, vamos criar fica um mapa mental. Vamos começar pela hipnose, justamente já para quebrar essa crença da maioria das pessoas. E depois eu explico sobre isso que você falou. Tá? Primeiro, a hipnose é só uma ferramenta que, aliado à terapia, facilita o processo terapêutico. Só a hipnose não serve para nada. Né? Porque se fosse hipnose... Primeiro, o que é hipnose? É o comportamento de seguir uma sugestão. Você tá com colar, vocês estão com coisa no pé, né? Não sei, sapatos, sapatos, descalço. Às vezes vai ficar confortável, né? Então vocês estão com sandália. Prestem atenção na sua sandália. Até agora vocês não estavam prestando atenção, né? Vocês seguiram a sugestão de prestar atenção na sandália. Sim. Então vocês colocaram a atenção num negócio que eu pedi. Pronto, isso não quer dizer hipnose, mas vocês seguiram uma sugestão. Só que agora, vocês têm filhos? Como que é a vida de vocês? Ainda não. Então, imagine um momento, sei lá, que vocês gostaram muito de ter vivido. De olho aberto, ninguém vai fechar o olho. Ai, meu Deus. O fato de vocês lembrarem disso e imaginarem, vocês seguiram a sugestão que eu acabei de dar, e isso é hipnose. É o comportamento de seguir uma sugestão. Sem transe, sem relaxamento, sem dormir, sem flutuar, sem nada, sem eu dominar a mente de vocês. Vocês fizeram porque quiseram, porque vocês podem falar, não vou imaginar nada. O Gabriel não manda em mim. E pronto, tá tudo bem, não deu, você não fez e pronto. É porque eu não entro em hipnose. Não, todo mundo o tempo inteiro está nesse estado. Quando você está imaginando, conversando, assistindo um filme chorando, dando risada, conversando sozinho, melhor dizendo, falei conversando, mas é conversando sozinho. E todo mundo conversa sozinho um pouquinho, né? Todo mundo lembra de alguma coisa no passado. Todo mundo, vocês estão falando aqui, a hora que vocês vão falando, eu estou imaginando um monte de coisa. Isso é já hipnose. Hipnose é um nome feio para imaginação. Como que isso entra na terapia? A hipnose, ela facilita você perceber melhor o seu corpo e suas emoções. É como se... Estado de consciência, né? Isso, é como se você conseguisse colocar a atenção mais para dentro de você, nas suas vísceras, no seu corpo, que é onde a emoção acontece. As emoções, elas acontecem aqui, no nosso corpo. O corpo é o palco das emoções, não aqui. Não é da cabeça que vem uma emoção. Tá, claro que o cérebro tem todo o comando também, mas a gente sente aqui, eu tô com medo, eu tô com raiva, eu tô feliz, é tudo aqui. E a hora que eu consigo, e aí a hora que a gente vai para esse estado imaginativo, que é a hipnose, a gente facilita essa comunicação interna e aí fica mais fácil de você ter algumas compreensões que a gente vai precisar na terapia. E aí você consegue também aplicar a terapia de uma forma mais eficiente, mais profunda, e aí vem a abordagem que você vai utilizar. Eu uso a TRI, que é a terapia de reintegração implícita. Você pode usar, por exemplo, a terapia convencional, a cognitivo-comportamental, com hipnose. As pessoas têm o preconceito da hipnose, mas na verdade, você pode usar qualquer tipo de abordagem terapêutica com hipnose. E tem estudos demonstrando que isso potencializa o resultado e aumenta o tempo, potencializa o resultado, então gera mais resultado e mantém mais o resultado por mais tempo. Tem alguns estudos que mostram realmente que a hipnose ela facilita essa aplicação de qualquer abordagem terapêutica. Aí você pode aplicar qualquer uma. Eu aplico a TRI, como eu falei, que é a terapia de reintegração implícita. Como é isso? A TRI é uma formação do Rafael Kreis, né? Ele desenvolveu o método que é uma terapia breve que busca promover uma reeducação emocional através de uma terapia de alto impacto. Então, a gente busca entender, aí até já chegando na segunda parte da sua pergunta, que você falou dos paradigmas e tal, né? Então, a gente busca entender por que a pessoa, o cliente, se adaptou daquela forma, quais foram os aprendizados inconscientes que levaram ela a se adaptar para manter aquele tipo de comportamento ou padrão.
que é o que você chamou de paradigma, tá? Então... É um escudo, assim, né? Que você cria... O paradigma é algo para sobreviver, é uma adaptação para sobrevivência. Eu já vou explicar do jeito que eu gosto de explicar para meus clientes, e aí fica muito claro, você leva para a vida isso. Da hora que eu vou explicar, você vai falar, caramba, como que ninguém explicou desse jeito, velho? Tão fácil assim. Mas, então, a TRI, então, busca entender quais padrões que você desenvolveu, como que você se adaptou, resolver os conflitos emocionais, primeiramente, né, para que seja possível promover uma reeducação emocional, que é mudar os padrões, que é você fazer a mudança esperada, que é um pouco do que você falou em relação à física quântica que você tinha falado, né? É isso? Mas de uma outra forma, onde a gente não só descobre, porque só descobrir não resolve. Só descobrir tem que tratar, o motivo, né? tem que tratar. E aí, a TRI tem uma forma diferente de tratar, que é através dessa condução de resolver os conflitos emocionais. Porque é engraçado isso. Eu gosto muito de buscar, né? De cutucar as feridinhas e saber o porquê que eu tô sentindo isso no meu peito, seja a leveza, o peso, enfim. E eu sei tudo. Mas, mesmo você sabendo e tendo a consciência, você sofre com aquilo. Né? Que é o que você acabou de falar. Tá, não adianta você saber, você tem que tratar isso. Exato. E isso pode voltar? Vamos supor, tratei 3 anos. Exige uma manutenção. E de repente, ok, resolvido. Mas não, aquilo é algo que pode voltar e eu tenho que sempre estar cuidando disso. Tá, não necessariamente vai voltar, né? O objetivo é que o tratamento seja definitivo para aquela questão. Porque senão a gente está falando de um tratamento que mudaria uma vida para o resto da vida. E não é bem assim, né? Então, a vida ela não é uma constante. A pessoa me procura nessa linha do tempo dela, no momento de agora que ela está com sofrimento. O que causou esse sofrimento? O que está causando esse sofrimento? Tudo que ela se adaptou, ou a forma que ela se adaptou de todos os anos de vida dela. Da barriga da mamãe até agora. Beleza? Só que não inclui só um tipo de aprendizado, um tipo de adaptação, um tipo de script. Inclui vários tipos. Isso tem algum que está gerando esse sofrimento. A gente vai tratar isso, promover a reeducação emocional. Então, pontualmente, essa pessoa, sei lá, estava com crise de ansiedade e não tem mais crise de ansiedade. Essa pessoa tinha medo de falar em público e não tem mais medo de falar em público. Essa pessoa pode voltar a ter medo de falar em público, por exemplo? Muito provavelmente não. Mesmo que a vida não seja uma constante, o medo de falar em público não é que ele não vai voltar. Sei lá, se a pessoa tiver um trauma relacionado ao medo de falar em público, pode ser que aconteça, né? Mas a tendência é que ela não Ela vai enfrentando os medos, né? Ela não volta porque ela cada vez vai ficando mais confiante. Mas ela pode desenvolver outros problemas que não tem nada a ver com o que a gente tratou. Né? Então, sei lá, tipo, se a pessoa tem medo de falar em público, tratou, aí depois de um tempo ela percebe 1 ano depois, 2 anos depois, sei lá, X anos depois, ela percebe que agora ela tá tendo uma compulsão alimentar, que ela não tinha antes. Olha só. E aí, não tem nada a ver, é outro tratamento, outro motivo, outro contexto, né? Eu já fiz, né, nesses 7 anos aí de como terapeuta, eu pelo menos faço aí devo ter feito 7 anos, era pra ser 14, não, então um pouquinho menos, umas 9 sessões avulsas, assim, com colegas meus, mais 9 ou 10, para diferentes problemas, para diferentes momentos. Porque como a vida não é uma linear e acontecem coisas, essas novas coisas, essas novas experiências geram não novos aprendizados, mas reforçam aprendizados antigos e que podem gerar um gatilho de algum tipo de problema. Entendeu? Então, é isso. A partir disso, por isso que eu, sei lá, no comecinho do ano, eu fiz uma terapia com uma colega minha. Fui lá, viajei, fui até a cidade dela para fazer a terapia. Por quê? Porque eu vi que tinha alguma coisa me travando. Eu nem entendo por quê, porque mesmo sendo terapeuta, mesmo fazendo toda a pesquisa interna, não dá para entender exatamente o que é. E aí eu busco ajuda justamente para resolver a parada e conseguir fazer o movimento necessário. Entendeu? Comportamento é possível mudar também, por exemplo, procrastinação, que todo mundo reclama muito hoje em dia. É possível, através da hipnose, das técnicas, melhorar isso? Perfeito. Vamos então para a explicação que eu falei que vai dar Chegou o momento. Vai dar fala, caramba, como que isso. eu não envolve pêndulos, não envolve círculos girando. Eu já expliquei até pra... Eu expliquei pra Lolo. A Lolo, ela tem 7 aninhos, fez 8 agora, né? É filha da Fer. Eu sentei com ela e falei, vem aqui. Você tá fazendo birra, e deixa eu te explicar o que é isso. Eu expliquei até pra ela, porque é uma explicação muito legal quando você compreende que isso norteia nossos comportamentos, norteia dos nossos comportamentos que a gente tem, que a gente arrasta do nosso passado e até o de hoje. Então,
todas as nossas experiências, de alguma forma, elas atendem ou não atendem às nossas necessidades. Certo. Todas experiências. E tudo que a gente faz é para atender necessidades também. Então, vocês fazem um podcast para atender algumas necessidades, mesmo que vocês não tenham pensado nada disso. Mesmo que vocês não tenham pensado... É para falar em público. Logicamente, Tipo, logicamente, vou atender essa necessidade. Então, a gente busca atender necessidade, isso é natural, isso é do animal. Né? A gente vê o cachorrinho, ele vai buscar carinho para quê? Para ser atendido na necessidade dele. Quando ele não recebe carinho, ele faz o quê? Ele faz bagunça. Marca esse ponto que daqui a pouco vocês vão entender o que é essa bagunça. Mas então, todo comportamento humano é para atender necessidade. O bebezinho está com fome, ele chora. Ele está com sono, ele chora. Ele está com cólica, ele chora. Sei lá, ele está com dor, ele chora. Ele está sozinho, ele chora. Por quê? Porque de alguma forma ele precisa expressar para ser atendido nas necessidades. Desde criancinha a gente faz isso. Então a gente tem comportamentos que buscam atender as nossas necessidades e tudo que a gente faz, de alguma forma, atende ou não às nossas necessidades. Beleza? Então, e isso pode ser consciente ou não. Mas, vamos imaginar que, então, quando atende nossas necessidades, você está com fome e comeu. Como que a gente se sente? Feliz. Satisfeito, feliz. É gostosinho. Eu falo que quando a gente é atendido às nossas necessidades, é gostosinho. Você faz carinho no cachorro, o cachorrinho fica gostosinho. Ele fica gostosinho, a gente fica gostosinho. Quando a gente sente a necessidade atendida, ou a gente nem percebe que a experiência nem é uma experiência que acaba até sendo relevante, porque ela atendeu às nossas necessidades, mas é gostoso. Pronto. Isso quando atende. Agora, quando não atende a nossa necessidade. Então, vamos lá. Tô com fome. Então, estamos na hora do almoço aqui. Não comemos. Eu não sei se vocês vão almoçar. Vamos. E aí vão passar direto. Imagina que passaram direto. Direto, não almoçaram. Como que vocês ficam com fome? Ah, nossa senhora, Insuportável. Eu sou um chato com fome. Um chato. Todo mundo fica, né? Sim. Então, quando uma necessidade não é atendida, eu tenho um sentimento que, nesse caso, a gente vai chamar de irritação, de estresse, de reatividade. Fico chato. Tô com fome, eu fico chato. Toda necessidade que não é atendida me gera um sentimento. Esse sentimento tende a fazer com que eu tenha uma estratégia para evitar esse sentimento, para evitar esse sofrimento, porque é um sofrimento ali. Só que não é uma estratégia boa. Geralmente é uma estratégia que eu chamo de cagada. Por quê? Cheguei em casa, né? Imagina eu. Cheguei em casa, estou com fome, e aí eu já marquei com a Fernanda. Falei, Fer, meu amor da minha vida, vamos almoçar fora. Vou terminar o podcast, tô morrendo de fome. E aí eu falo, fica pronta a tal hora. Saio daqui, morrendo de fome. Chego lá, ela tá atrasada. Eu não sei porque ela tá atrasada, não sei qual o problema que ela teve, não sei de nada. Só que, por estar com fome, como que eu fico? Irado. Pé da vida com ela. Porque ela está atrasando a eu comer. E aí eu brigo com ela. Só que essa briga dura 1 hora. E aí... eu atrasei meu almoço e fiquei com mais fome ainda. Então, por que eu chamo de estratégia cagada? Porque, geralmente, quando a gente não está sendo atendido necessidade, a gente tem um sentimento e a gente tem um comportamento que não atende a necessidade, mas... que não atende a necessidade e é cagado. Entendeu da fome? Beleza. A emoção sempre vem de um sentimento. Né? O sentimento sempre vem de uma necessidade não atendida. Não, então... o sentimento sempre vem de uma necessidade não atendida. A emoção vem de um sentimento e o sentimento vem de uma necessidade não atendida. Emoção e sentimento é só um nome diferente para confundir a cabeça das pessoas. É de linhas diferentes. Então, você sentiu fome e ficou irritado. A emoção veio depois porque você tinha fome. Porque eu estava com uma necessidade não atendida. Exato. Então, a necessidade não atendida leva a um sentimento que tende a ser negativo, tende a ser de valência negativa, e que faz com que eu tenha uma estratégia cagada. É fácil de entender na fome, mas isso não fica só na fome. Por exemplo, procrastinação. A procrastinação, concorda que se a gente, só de pensar, a gente sabe que é uma estratégia que é cagada já. Procrastinei. Mas por que eu procrastino? Aí, a gente olha... porque você não quer sair do gostosinho. Tem isso também. E tem gente que fala, só funciona de última hora, sob pressão. Por que eu não quero sair do gostosinho? Porque se eu busco ser atendido nas minhas necessidades, e aí eu não tô seguro, um exemplo, tá? Eu me sinto inseguro para fazer determinada coisa.
Né? Então, eu tenho algumas necessidades que não estão sendo atendidas por conta da forma com que eu me vejo. Então, insegurança é o sentimento, tem algumas necessidades de segurança, de confiança, de autonomia, liberdade, sei lá, alguma coisa que não está sendo atendida aqui. E eu me sinto inseguro, com medo, me sinto incapaz, né? Então, tenho alguns sentimentos. Esses sentimentos fazem eu ter uma estratégia cagada. Essa estratégia cagada é para tentar evitar o sofrimento. Né? Então, eu procrastino para evitar o sofrimento de agir com insegurança e de não atender aquela necessidade. Só que até a procrastinação é para atender necessidades, de me manter seguro, porque quando eu procrastino, eu estou seguro, porque eu não fiz o que eu tinha que fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu sofro, porque aí eu olho para mim e falo, pô... Uma faca de dois gumes, né? Exato. Deixei para última hora. Então, nessa sequência de estratégia cagada, eu sempre acabo sofrendo. Então, a estratégia cagada sempre faz você voltar a algum tipo de sofrimento. Você entendeu? Então, eu quero agradar as pessoas. Estratégia cagada. Eu sou aquela pessoa que precisa agradar. Necessidade de agradar. Necessidade de agradar. É uma tentativa de evitar o sofrimento. Que sofrimento? De ser rejeitado, de ser julgado, de ser abandonado, sei lá. Então, por quê? Porque eu tenho necessidades que não estão sendo atendidas ali e eu acabo criando a estratégia cagada de querer agradar todo mundo. Só que para isso, eu acabo fazendo demais para os outros e me esquecendo. E eu sofro por conta disso. Eu acabo fazendo coisas demais por pessoas que me rejeitam, por medo de ser rejeitado por elas. E no final das contas, elas sempre me rejeitam. E eu acabo sempre caindo no mesmo ciclo. É um looping, né? É um looping, exato. Eu busco um relacionamento para não me sentir sozinho ou sozinha. Só que esse relacionamento é tão ruim que me faz sentir sozinho. Você entendeu? Tipo, que vira um looping. E por que esse looping acontece? Porque durante toda a nossa vida a gente desenvolveu padrões. Padrões que foram moldados pelas necessidades que não foram atendidas e atendidas. Então, quando as necessidades não foram atendidas, eu tive um sentimento. Então, imagina uma criancinha que não foi atendida em amor, pertencimento e segurança. Ela teve um sentimentinho, vários sentimentinhos, e não aconteceu só uma vez. Essa criança, repetidas vezes, sentiu aquele sentimento. Repetidas vezes não foi atendido nas necessidades. O que acontece? Ela se molda. Por que a criança se molda? Para ser atendido nas necessidades. Então, se eu quero amor, o que eu preciso? Ser um bom filho, por exemplo. E se eu sou um bom filho e ainda assim continuo não sendo atendido, continuo sendo julgado, diminuído, o que acontece? Eu tenho que ser mais um bom filho. Mais ainda, eu viro o bom filho agradador. Ou eu viro o rebelde, porque eu tenho raiva de não ser amado. E aí eu viro o rebelde. O rebelde tem muita questão com a raiva, né? Então, eu passo por rebeldia de raiva de você pra te punir e pra ser visto do mesmo jeito. Só que sempre é uma estratégia cagada. E é engraçado não, né? É bem complexo a singularidade de cada um. Porque, falando de necessidades atendidas e não atendidas, duas crianças que nascem no mesmo lar, criadas pelo mesmo pai, elas têm reações diferentes, né? E necessidades diferentes de cada um. Uma vai ser mais tranquila, a outra vai ser mais rebelde. E você fala, mas como? Foi criada no mesmo lar, pelas mesmas pessoas. E não. É gêmeo, às vezes. Eu já atendi irmãs gêmeas e, tipo, totalmente diferentes. Olha só. Porque com problemas totalmente diferentes. Cada um tá passando por uma fase, inclusive os pais e as mães. Os pais, né? O pai e a mãe. E o quanto isso é complexo de você lidar, né? No final, todo mundo tem problema. Perfeito, exato. Não é? Todo mundo. A diferença é se você vai atrás da solução dos seus problemas ou se você não vai. Perfeito. Né? E às vezes o problema nem tá tão claro porque parece ser bom. Porque é normal que talvez vocês tenham entendido assim. Pô, se a estratégia é cagada, ela vai ser sempre ruim. Vai ser sempre uma reação ruim. Por exemplo, tava vindo aqui e vi um cara fumando. Fumar é uma estratégia cagada para tentar evitar o sofrimento, o sentimento ali, de uma necessidade que não está sendo atendida. Pô, eu não me sinto seguro, me sinto ansioso e fumo. Ou bebo. Eu me sinto angustiado e bebo. E aí, né, sempre... Só que isso é um comportamento ruim. Só que eu atendo muitos homens, assim, é um volume até alto mesmo, de homens e mulheres que, na tentativa de evitar o sofrimento, trabalharam tanto que esqueceram da vida. Que o trabalho para tentar evitar sofrimento, e basicamente o sofrimento é de não ser visto,
né? Medo de ficar sozinho. E aí busca ser reconhecido, busca ser visto, ser amado através do trabalho. E aí esquece a família, ou nem tem família, principalmente a mulher, né? Isso acontece... Geralmente a mulher vem sem família. Já é uma mulher já um pouco mais velha, frustrada porque não teve relacionamento, porque não se abriu para o relacionamento, porque estava all-in no trabalho, né? Ou, às vezes, já atendi algumas mães também que, poxa, esqueci meu filho, nem vi ele crescendo, por quê? Porque eu engravidei, tive filho e nem liguei para ele, fui trabalhar. Financeiramente, a maioria dos clientes que eu atendo... Sucesso, né? Tem milionário, sucesso. atendi milionário, gente com Rolex, gente chega com Porsche, só que perdendo a família. Porque a estratégia cagada é trabalhar na tentativa de evitar o sofrimento, de não ser amado, achando que o amor vai vir do resultado. Isso por quê que esse cara aprendeu isso? Porque durante uma parte da vida, principalmente na infância, ele entendeu que para ser amado, ele tinha que gerar resultado, ele tinha que ser útil, por exemplo. E ele entendeu isso como? Sei lá, o pai que cobrava demais, a mãe que não sei o quê, né? O pai que às vezes tinha esse tipo de resultado e ele queria se parecer com o pai. E aí entra o que você falou, cada pessoa é de um jeito. Não tem como eu falar, olha, todo mundo que viveu isso tem esse problema. Não tem uma tipo, dosagem, né? Um pouquinho disso daqui, um pouquinho... Não tem como, cada pessoa é de um jeito. Então, pode ser a mesma família, mesmo ambiente, mesma criação... Ainda assim, a forma de interpretar é diferente. A forma de experienciar é diferente. E isso vai gerar diferentes movimentos emocionais e movimentos na prática ali, do dia a dia, que vai gerar diferentes resultados, né? Então, mesmo a mesma experiência acontecendo, não necessariamente vai gerar o mesmo problema. Então, cada ser humano é de um jeito. Então, é uma complexidade que quando eu entro numa terapia mesmo, é assim, eu falo para o meu cliente... Eu e você somos uma página em branco. Eu não sei como vai ser a terapia e você também não sabe, porque você não fez ainda. Então, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como vai ser. Eu não sei como que a gente vai conduzir. Eu tenho uma ideia para onde a gente está indo. Você tem um roteiro, mas nem sempre precisa ser seguido. Eu tenho uma ideia da minha terapia, do que eu faço aqui nesse negócio. Mas como vai acontecer isso, eu não sei. Por quê? Porque eu, claro, já entendi a história do cliente, tudo, mas por quê? Porque não é um padrão, não é uma caixinha que, olha, você cabe aqui porque o teu problema é procrastinação. Não, o teu problema é procrastinação porque você viveu o que viveu. Entende? E a tua procrastinação é diferente do cliente anterior. Exato. Entende? Então é muito diferente. Cada ser humano é numa complexidade que todos os clientes, assim... Instigante. Que o cliente fica assim, cara, como que eu nunca vi isso? Como que eu vivi isso se repetindo tantas vezes num padrão de script? O que é o script? O que a gente identifica na terapia, assim, um ponto que é uma... Claro que tem toda a questão emocional que já resolve o problema, mas o entendimento racional do cliente é o que o cara fica assim, ó... Como que eu vivi a minha vida inteira sem ver isso? Aí fica óbvio, fica uma coisa assim, isso é óbvio. Ele basicamente assim, o script, né? Se a gente pensar o script do podcast, é mais ou menos a coluna vertebral que vocês criaram para seguir o que a gente vai conversar. Então, pode sair para um lado para o outro, mas tem uma coluna vertebral aqui, uma sequência, eixo, né? Um eixo. Se a gente aqui a gente está num teatro, né? Já deu uma palestra aqui. E ali tem uma peça de teatro. Pode mudar o ator e a peça continua também com o mesmo padrão, né? Com a mesma sequência da peça de teatro. O script na nossa vida emocional é a mesma coisa. Ele segue um padrão que mudam os atores, mas a questão emocional continua. Então é aquela pessoa que durante a infância se sentiu rejeitada, diminuída e abandonada. Então tem uma sensação de rejeição, abandono e ser diminuída, ser pequena. E aí isso por quê? Porque, sei lá, sempre o pai criticava, sempre a mãe nem estava presente, trabalhava demais, o irmão fazia piada. Então tinha ali na primeira infância essa relação. E essa criança cresce não acontecendo só uma vez, não foi um trauma. Foi um conjunto de acontecimentos que foram repetidas vezes que aconteceu repetidas vezes, né? E aí essa criança vai desenvolvendo isso. Aí ela vai para a vida, ela já casou e tal. Aí ela encontra um marido
que faz, muitas vezes, ela se sentir rejeitada, diminuída e abandonada. Ela atrai isso, né? É doido. Mas não é atração, não é de fora para dentro, não é uma atração, é de dentro para fora. Ela se identifica com esse padrão. Exato. Isso, é familiar, isso, tipo assim, né? Eu fico aqui porque é familiar. É o que a gente chama de autopoiesis. Eu me sinto pertencente a esse meio, né? É autopoiese. Eu me mantenho no ambiente porque o ambiente reforça o que eu preciso ser reforçado e escolho ambientes que reforçam o que eu preciso ser reforçado. E quando o ambiente não faz isso, é um problema. Ou eu me repilo, né? Ou saio desse ambiente porque eu não me sinto à vontade, porque é muito desconhecido. A mulher, já atendi isso algumas vezes, é a mulher que tá com um cara legal, ou até já atendi o homem também, em verdade. O homem que tá com uma mulher legal também, e que, cara, nossa, ela é tão legal, mas... E aí, ou não, Gabriel, já abandonei um monte de cara legal. Racionalmente, né? Completa o checklist, mas um monte de cara legal, já sempre largo as mulheres legais e fico com quem não presta. E parece que não me atrai. Mas por que não atrai? Por quê? Porque a hora que tá com essa pessoa legal é fora do padrão. Não bate, não dá match na demanda emocional, na necessidade que essa pessoa precisa de se sentir, no caso que a gente tá dando exemplo, de rejeitada, diminuída e abandonada. Você entendeu? Então a gente busca repetir os padrões. E o script é isso. A gente busca, numa sequência de acontecimentos, né, e experiências, e ambientes, e relações, manter aquele padrão. Então você vai ver pessoas no banco, por exemplo, não todas, óbvio, porque não é aquela linha, todo mundo que faz isso é isso, mas eu atendi já muito bancário que tem com problemas de crise de ansiedade. Normal, né? Banco, muita pressão. Aí você vai ver a história da pessoa, como que era lá? Não era uma casa calma. Era uma casa com muita pressão, muita comparação, que fazia essa pessoa se sentir diminuída, incapaz, inferior. A maioria que está no banco sofrendo de crise de ansiedade, a maioria dos que eu atendi, né, estavam sofrendo porque o banco repetia a mesma demanda, a mesma coisa emocional ali, os mesmos sentimentos que em casa lá com 7 anos de idade, 6 anos de idade. Você entendeu? Sim, e eu vejo assim, a importância, né, do ambiente que você... É criado. Cresce. Perfeito, Tudo vem de lá, né? Tudo vem de lá. E nem só pelos traumas, porque tem muitas pessoas que vêm até mim, Gabriel, mas minha infância foi de boa. Não foi traumática, porque a pessoa, é normal, né? Quando a gente busca entender um problema, a gente tenta olhar para um causador, para uma coisa que causou. E a gente olha para nossa infância. Tem muitos clientes que chegam até mim e falam, Gabriel, mas minha infância foi de boa. Aí a pessoa, você vai conversar e realmente, superficialmente, você olha, um pai que trabalhava muito, era um pouco mais ausente e mais rigoroso. Mas assim, quantos pais trabalham muito, são mais desse padrão? Todo mundo entende, é normal. Minha mãe, um pouco mais amorosa, trabalhava um pouco mais presente, mais amorosa e tal. Ótimo, família tradicional, assim, né? Sem grandes... Tudo certo, Tudo certo, né? Tudo normal. Mas o problema não é como os pais são. É o que essa criança aprendeu durante toda essa criação. Que ela absorveu disso. Que ela absorveu, como ela vivenciou. E mesmo sendo normal para muitas pessoas, ainda assim, muitas pessoas têm problema. Porque se esse pai era violento, por exemplo, violento não, era rígido, não violento, rígido. E essa criança, um menininho, queria agradar o papai para ser amado, ser visto, e o pai era rígido, e ele tinha medo do papai, e ele queria ser um bom filho, o papai ver ele pode estar na vida adulta se pressionando, buscando ser visto, não pela sociedade, mas lembra que o script só muda o ator? Inicialmente ele queria ser visto pelo papai, ser amado pelo papai, receber respeito, ser visto basicamente, né? O papai te ama, tenho orgulho de você. E aí na vida adulta, às vezes o pai já faleceu, já atendi algumas pessoas, o pai, até vem um cliente na minha mente aqui, é exatamente uma infância muito normal, mas na vida adulta, sempre buscando validação, sempre buscando ser visto, e ele não entendia por quê. E aí sempre vinha essa validação e ser visto e sabe, provar alguma coisa para alguém, vinha com muito peso. Não era leve, não era uma coisa legal. E aí foi o motivo dele ter feito terapia. E era basicamente por quê? Porque ele passou a vida inteira tentando provar pro pai dele e nunca sentiu que o pai dele realmente reconheceu ele de verdade, como ele precisava, principalmente na infância. Entende? Então aí que é o script, né? Aí que a gente entende, tinha um padrãozinho lá atrás e eles continuam seguindo esse padrão aqui na frente, no presente,
Só que agora com outros atores. Agora com a esposa, agora com os funcionários, agora com a rede social ou com outras coisas, entendeu? Então isso, aí você descobre a origem, né, que a gente estava falando. E como você trata isso? Tá. O tratamento é sobre entender essa origem, isso daqui, a gente entende um pouco mais profundo o script, mas isso é entender o script, mas resolver os conflitos emocionais. Então, resolver os conflitos emocionais, basicamente, é olhar de diferentes pontos de vista, expressar emocionalmente isso, entender. Não é sobre perdoar, não tem a ver com perdoar, tem a ver com mostrar que você pode atender, que você pode ser atendido sobre as necessidades e gerar um entendimento em cima disso que faz com que o corpo, e aí vem, lembra que o corpo é o palco das emoções, que o corpo entenda, eu não preciso mais manter esse mesmo sentimento. E aí acontece a reeducação emocional, que é, se ele não precisa mais manter, por exemplo, uma tensão em busca de buscar rejeição, sei lá, alguma coisa assim, né, de buscar se sentindo rejeitado, se sentindo diminuído, eu posso relaxar. E se eu não me sinto assim, eu não tenho mais estratégia cagada. Então, no caso desse cliente, por exemplo, ele é um empresário bem famoso, até de Londrina, tá já nos milhões aí, só que ele tinha medo de falar em público. Tem uma empresa gigantesca, então ele falava para muitas pessoas, hoje falava até para mais pessoas do que quando ele foi atendido. Tinha vergonha de falar com os sócios, ele tem uns sócios, e ele não conseguia muitas vezes se posicionar, porque ele achava que ia desagradar, então ele também ficava meio inseguro. E a partir disso, então, ele começou a se posicionar, começou a falar em público, começou a fazer umas reuniões muito mais estratégicas, com muito mais qualidade, que era o objetivo dele no processo. Mas que aí você comentou, né, que a hipnose é algo sugestivo, né? Você descobre, faz o diagnóstico, encontra os padrões e você faz sugestões. A minha dúvida é a seguinte. Vamos pegar esse caso que você estava falando do cliente que teve uma questão com o pai, que ele não sabia, ele descobriu no seu diagnóstico, e ele estava reproduzindo isso com, sei lá, um amigo, né? Buscando essa aceitação desse amigo X. Ele vai conseguir tratar isso e se curar por meio das ações que ele vai ter com esse amigo, ou é algo que não tem a ver com relações externas, só ele com ele mesmo? Tá. Não são sugestões que eu dou. É uma terapia. Pensa, a terapia convencional não é você conversando com um terapeuta e tal, perguntas e tudo mais. Ele só pergunta, né? Você que dá a resposta. Não, eu tenho resposta também. Eu acabo tendo que conduzir, é diferente um pouquinho. Eu acabo tendo... Porque eu vou mostrando alguns caminhos. E, na verdade, essa solução do conflito não é só sobre eu falar algo. Não é só sobre eu dar sugestões. É sobre... e até mais o cliente entender através do que ele está entendendo, através da fala dele, através da expressão emocional dele. Então, é uma terapia de alto impacto, uma terapia bem intensa mesmo, tá? Que foge bem do padrão mesmo, tá? De ter grito na sala, xingamento, porrada, eu xingando o cliente, o cliente... Solta, né? Isso, é uma expressão emocional. Não, claro que não são todos, tal, mas assim, a maioria tem uma certa intensidade que é justamente o que a pessoa não fez quando determinadas as coisas aconteciam. Ela externaliza isso. Externalizar. E aí cada um externaliza de um jeito, mas muitas vezes é com uma intensidade emocional muito mais forte. Por exemplo, uma história, tá? Um pai violento que bate no filho. Esse filho se sente diminuído, desprotegido e inseguro. A mãe não protege. Então, esse cara cresce inseguro, com medo do mundo, medo de conflito. Aí ele vem, não por causa nada disso, ele vem porque ele se sente procrastina, se sente inferior e muitas vezes sente um vazio no peito, mas ele não sabe exatamente o que é, ele chega por isso. Só que a história desse cara é um pai violento que batia, julgava, diminuía ele, fazia ele se sentir rejeitado e com muito medo. Pela inconstância aqui do pai, e a mãe não protegia. O que essa criança precisava? De proteção, de carinho, de atenção. Ninguém protegeu ela. Na terapia, a gente busca resolver esse conflito como? E aí é óbvio que um exemplo não tem. Se você na tua casa está assistindo o podcast e teve alguma coisa parecida com isso, não tente fazer em casa isso, porque não é sobre isso. Mas a gente busca trazer as necessidades que essa criancinha não tinha ali na terapia. Ou
atender as necessidades que ela não foi atendida na terapia. Então, muitas vezes, vai ter que gritar com o pai, vai ter que bater no pai, vai ter que xingar o pai e expressar o que muitas vezes aquela criancinha precisava e que muitas vezes a gente foge. A dificuldade nossa é olhar com vulnerabilidade para nossa dor e falar, foi uma merda a minha infância, porque você a minha vida. Você foi um péssimo pai. Mas a gente aprende o quê? Não, eu tenho que ficar quietinho, porque se meu pai... Aí não expressa, a gente nem consegue olhar para isso. Por isso que a hemoterapia é muito desafiadora. Porque você vai dar de cara com coisas que você nunca imaginou. Principalmente por quê? Porque nós, né? Nós fomos educados a fugir dessa dor e fugir de olhar pro problema e fugir de encarar. Né? E aí, cara, foi uma merda e pronto. E qual que é o problema de ter sido uma merda? E qual que é o problema de falar? A pessoa não tem coragem. Então, meu papel é pressionar para a pessoa falar. E a hora que ela expressa tudo aquilo, foi o primeiro ponto onde ela, cara, dá um alívio absurdo. Porque ela fala, nossa, agora eu falei tudo que eu precisava. E ela nem sabia que precisava. Ela falou tudo que precisava sem saber que ela precisava falar aquilo antes. Mas na hora da terapia fala, porque vem uma intensidade emocional muito forte. E às vezes pode ser com grito, pode ser com soco, pode ser com xingamento, pode ser só com choro, né? Depende muito de cada cliente. Então não é só a minha sugestão, é toda uma resolução para que aí, beleza, essa criança, aí, né, vou terminando a história, provavelmente ia ter que falar com a mãe que não protegeu. Pô, você foi fraca, mãe. Ninguém me protegeu. E aí essa criança, esse adulto também não sabia se posicionar, não sabia falar um não. Porque também não sabia se proteger. E aí o repertório emocional e toda a mudança emocional acontece... Um efeito cascata que se for pensar, né? Sim. Vem de gerações. Cheio de problema. E aí a mudança, ela acontece primeiro, porque aí já vai para o ponto da tua resposta. Primeiro porque na terapia a gente gera repertório emocional. Se ela não sabia se posicionar, falar e se proteger... Na terapia, ela teve um primeiro repertório emocional sobre isso. Sobre se expressar, sobre se posicionar, sobre realmente falar o que ela precisa falar. Isso do passado, que moldou o presente dela. E aí, ela vem pro presente dela, e aí ela vai ter que, talvez, muito provavelmente, se a pessoa não me procurou só porque ela tem um sentimento, geralmente tem algumas coisas na vida dela que vão começar uma certa mudança. O primeiro movimento de mudança é dentro. A pessoa percebe, ela fala, nossa, tô mais leve. Tirou a pedra. Nossa, tô mais confortável. Nossa, tô mais confiante. E às vezes nem teve um movimento de comportamento mesmo. Algumas pessoas vão por esse lado. Outros não percebem o sentimento, mas do nada, sem motivo, né? Não tem um motivo da terapia, mas sem motivo aparente, sem pensar, elas reagem de uma maneira diferente. Então eu mando mensagem, Gabriel, cara, reagi desse jeito. Tal pessoa falou tal coisa, eu falei não. Meu esposo falou tal coisa, eu bati de frente, a gente quebrou o pau, mas eu tive coragem de bater de frente. Então, a pessoa faz o movimento de forma quase que inconsciente, na maioria das vezes. Você entendeu? Eu acho que responde a sua pergunta, né? Sim, que não ela torna disruptivo algo que para ela era normalizado, né? Perfeito, então, na terapia, você trabalha por meio da imaginação, dela soltar as emoções. E na vida real, ela aplica isso. E ela fala, olha, agi de uma maneira diferente que eu estou habituado. Isso, e ela muitas vezes não percebe. Tanto que às vezes... Ela estava hipnotizada, certo? Mas não, Tá, tudo bem, ela tava... Não podia perder essa. E a intensidade emocional vem porque a hipnose facilita isso. A hipnose facilita ir mais profundo, né? Tipo, mas é isso, mas aí na vida dela não vai hipnotizar. É mais ou menos telas mentais. Não sei. Mas é muito superficial telas mentais. Não resolve nada. Porque a PNL, isso daí. PNL é só... né, porque você trabalha mais com só imaginação e não pega a causa, a raiz, né? Você não aprofunda nos porquês. E fica tentando enganar a mente, isso não existe não. Tem um monte de ferramenta da PNL que, não, vamos botar a tua depressão dentro de um baú. Então, mas aí volta naquela questão da física quântica que eu te falei. Você busca muito a emoção. Sim, né? sim. E a emoção, ela é importantíssima pro seu resultado. Não tem E a mentalização, você tá só na sua mente. Né? Você tá na mente. Beleza, você pode criar o que você quiser. A positividade, né? Criar algo. Mas não é bem assim. Mas aí tá a sua emoção ali com uma pedra gigantesca e falando, tá bom, fica pensando aí. Mas você não vai resolver porque aqui tá pesado. Porque na verdade é uma questão de sobrevivência. Tudo isso daqui, todo esse problema é por conta de sobrevivência. Não é à toa, não é porque a gente é burro, não é porque a gente quer. É porque...
Se fosse isso também, a gente... Pô, ninguém seria alcoólatra, ninguém teria problema com drogas, ninguém teria fumaria, ninguém teria vício nenhum, ninguém teria problema emocional, tá? Sabe, tipo, é isso. Se fosse só pela consciência, era muito fácil. Mas não é algo consciente, é um negócio que te impulsiona. Não sei se vocês já tiveram algo assim, né? Que é, por exemplo, uma crise de ansiedade. Claro. Ou cara, não, a gente não escolhe ter. A gente só tem. Então eu vou pensar, respirar e vou controlar a minha ansiedade. Cara, controlar a ansiedade é igual controlar um elefante. Não, Uma hora, se ele estiver bravo, ele vai te derrubar. Né? Então, controlar é muito desgastante quando existe uma possibilidade de tratar. Por isso que eu amo o que eu faço. Porque eu sei que existe uma possibilidade de tratar, para a pessoa não pensar mais na crise de ansiedade. Ela fica até... É engraçado que alguns clientes, né, acontece, as pessoas elas acabam ficando com medo de ter crise e acabam tendo crise pelo medo. Depois do tratamento, assim, depois, na segunda sessão. Mas não por conta da crise que ela estava tendo. Mas aí também dá para tratar e pronto, aí resolve. Tá? Aí a pessoa fala, nossa, eu fico assim, eu fico em alerta, esperando alguma coisa acontecer, mas não vai. Aí depois de um tempo ela vai acostumando e esquece da crise. Tem uma cliente que faz até pouco tempo que ela terminou o processo, ela me procurou porque ela estava tendo crise de ansiedade, sinais bem severos de depressão, mas a crise de ansiedade era o pior. Ela era extremamente autopunitiva, então era sempre eu sou a culpada, eu sou o problema e extremamente negativa. Ela me procurou, ela estava quebrada emocionalmente, assim, num caos Então, quebrada emocionalmente, tanto que ela estava sem dinheiro, quem pagou a terapia dela foi o irmão dela, né? E ela fez a primeira sessão, e se eu não me engano, eu geralmente mando uma mensagem para o cliente 15 dias depois da primeira sessão, né? A primeira sessão acontece, então a gente faz um intervalo de 1 mês, geralmente, para a segunda sessão. 15 dias depois, eu geralmente mando uma mensagem. Ela, Gabriel, eu tô até com vergonha, porque eu tive um resultado tão rápido que parece que era frescura, meu problema. Você tem ideia que em 15 dias ela falou, não tô me reconhecendo mais, eu tô com vergonha de falar pro meu irmão que eu tive resultado desse jeito. Por quê? Porque parece que foi frescura. Eu fui aí, fiz uma sessão de 3 horas e meia e já resolveu. Isso que eu falo pro cliente, pode acontecer na primeira sessão o resultado. Não é uma coisa que eu não avisei que pode acontecer. Mas a pessoa fica tão surpresa, tão... Libertador. Libertador. Tão libertador. Aí ela falou ainda, e eu fico procurando, porque tinha essa questão do negativismo, de se punir. Ela falou, eu fico procurando. Esses dias eu tentei falar mal de mim, tentei pensar mal de mim, e eu não conseguia, gerou um desconforto de pensar mal de mim. E antes era normal eu pensar mal de mim. Olha só. E depois, isso, né, primeira sessão. Reprogramou mesmo, hein? Segunda sessão é a reeducação. A segunda sessão ela voltou, bons resultados, tal, vai viver. Final do ano, a empresa que ela estava trabalhando faliu. E ela... Simplesmente, ela foi viajar com segundo desemprego, alguma coisa assim, eu não sei exatamente. Foi viajar sem desespero, voltou, conseguiu um emprego e não mandou mensagem nenhuma pra mim. É muito normal, porque a pessoa, no começo ela tá desesperada e não me ajuda. Depois ela chegou na terceira sessão assim, Gabriel, deixa eu te contar. Aconteceu isso. Falei, menina, você foi demitida e você ficou bem? Gabriel, fiquei mal um dia. Peraí, você tava fazendo só mal. Que em nenhum momento eu me puni. Em nenhum momento eu pensei, eu fui a culpada pela empresa falir. E ela falou, e eu seria essa pessoa. Eu estaria destruída hoje, achando que eu fui a responsável pela empresa falir. E não tinha nada a ver comigo, realmente. Só que, agora, aí eu encontrei um emprego melhor, consegui viajar, que eu não conseguiria nunca viajar sem trabalho, né? Super tranquila, sem nada. Cara, tá dispensada, vai viver sua vida. 3 sessões é o padrão do processo, 3 sessões, entendeu? Então acontece isso com uma certa frequência, da pessoa ter uma mudança muito grande na primeira sessão já. E na segunda sessão nem precisar fazer mais terapia, nem intervenção, só um direcionamento para gerar autonomia emocional. Que aí algumas explicações, algumas coisas importantes, mostrar os scripts, mostrar isso isso eu já explico desde o primeiro momento, né? Necessidade, sentimento, estratégia de cagada, mas aí explicar mais profundo, tem alguns detalhes aí que encaixam mais para a segunda sessão, principalmente porque o objetivo é que a pessoa tenha autonomia emocional. E que é isso? Eu não quero que ela dependa de mim. Momentaneamente, eu estou ali como fisioterapeuta dela e a bengalinha dela. Ela pode me usar como bengala momentaneamente. Eu vou fortalecer ela emocionalmente, mas depois eu quero que ela vai correr na vida dela e não precise de bengala, não precise de mim, não precise ficar voltando aqui para ficar bem. É esse o meu papel.
fazer a pessoa ter autonomia emocional para viver a vida dela sem depender de mim. E sem depender de alguém falando algo para ela, porque ela tem maturidade emocional também. Claro. E consegue tomar as próprias decisões, tem autoconhecimento para tomar as próprias decisões com muito mais facilidade. Não que seja fácil, mas com mais facilidade. Tomar decisões é difícil, né? Com certeza. Gabriel, o papo tá bom, mas o tempo tá passando, hein? Não tem nem tempo. Aonde a gente pode encontrar você? Eu Como me que é o encontro acesso? na rede social, no Instagram, Gabriel Martins AG. Lá você vai ver todo o meu conteúdo, é a única plataforma que eu estou. Tem o meu site, mas aí entra no Instagram, lá o site é mais fácil de acessar, mas é o gabrielmartins.com.br. Aí tem mais informações da terapia, tem depoimento, tem... Você atende presencial e online. Online também? Online também. Dá para expandir aí, não só Londrina. Mundo inteiro, já atendi o mundo inteiro já. E como é uma terapia também, né, pontual aí, muitas pessoas vêm de fora, né, de fora de Londrina para ser atendido por mim. E você comentou que são 3 sessões normalmente, 3 sessões, né? Isso mesmo. Você vende o pacote das 3 sessões ou é separado? Avulso. Isso, é um tratamento. Eu trabalho com o tratamento. Então, quando a pessoa iniciar, ela não está pagando por uma sessão ou pagando por sessão, né? Não é isso. É o tratamento. A partir da primeira sessão, o tratamento iniciou e como muitos têm resultado na primeira sessão, é a primeira sessão que representa o tratamento. Depois tem pode ter de 3 a 5 sessões, né? Então, a primeira sessão mais 4 retornos podem acontecer. A grande maioria fica em 3 sessões, mas... Dependendo do como caso. Tratamento, como tratamento. Só que o valor é fixo, né? O valor, ele é justamente o tratamento. Não interessa se ele vai fazer 3 ou 5. Para mim, o meu comprometimento é com o resultado. Então, a pessoa pode precisar de 5 e faz parte do processo, faz parte do tratamento também. Perfeito. Muito bom. Deu uma clareada, né? Entenderam um pouquinho? Sim. Perderam o medo de hipnose? Sim, que tem todo aquele estigma, né? Será que eu vou sair de mim? Que eu vou voltar a ser eu? Vou ficar preso no passado. Preso no passado. Acho que a intenção é sair de mim, né? Tipo, liberte-se, do eu atual, né? E subir para o eu melhor, né? É bem Fiquei isso. muito interessada, viu? Nessa Muito sua terapia. bacana, muito bacana e disruptivo, né? Pra gente bem conhecer diferente, essa bem terapia diferente. também, Sim. essa vertente. Foge um pouco do padrão, né? Que a gente sempre ouve da terapia convencional, no máximo aí uma mais diferente que a psicanálise, sei lá, que foge um pouquinho do padrão, mas sempre ali com terapias semanais, sessões semanais, que fica... Constância. Que é desgastante muitas vezes para o cliente não quer, ele não tem resultado, ele se sente frustrado, né? Não que seja ruim, não é esse o ponto, né? Eu tenho amigos psicólogos que me indicam o meu trabalho, porque aí estão trabalhando pontualmente ali e percebem que tem uma coisa que não vai, e realmente, quando não vai mesmo, na terapia convencional demora muito mais tempo. Aí eles me indicam, tem psiquiatra que me indica, porque percebe que o resultado é muito mais rápido, alguns conseguem até se libertar do remédio ou diminuir a carga de remédio bem legal, assim. Não é o que a gente trabalha, não falo sobre remédios, mas o psiquiatra acaba conseguindo diminuir o remédio, então é bem interessante, bem diferente, né? Algumas pessoas têm medo, mas tem muitas pessoas que têm curiosidade, então... Sim. É isso. E você atende particular só? Tem convênio? Só particular. Particular. Só particular. Deixa a mensagem para nós, então, a sua assinatura no nosso tijolo. O que você traz para essas pessoas que não acreditam, né, João? Em hipnose, que nunca choraram assistindo um filme. Nunca conversaram sozinho, né? Nunca conversaram sozinhos. Vamos lá, você é reflexo de tudo que você viveu. Não tem como ser diferente. A gente aprendeu, ou você aprendeu a ser assim. E o problema é que muitas vezes te trataram mal, te machucaram, te diminuíram, te rejeitaram. E você, pelas relações externas, aprendeu a se relacionar internamente com você da mesma maneira. De uma forma brutal, que te machuca, que te coloca num caos emocional, que destrói a sua vida. Só que não precisa ser para sempre assim. Eu uso uma frase, não sei nem, é uma frase, mas é uma frase que muitas pessoas não entendem, que é o você com você. Né? Muitas vezes a gente precisa dos outros, a gente quer melhorar o relacionamento com os outros e tudo muito fora. E a gente esquece que a relação mais importante que a gente tem é de você com você mesmo. É eu comigo mesmo. E o reflexo da sua vida é dessa relação. Só que para mudar essa relação de você com você, você precisa olhar para a sua história. Entender o porquê essa relação está tão conturbada. O porquê que você não consegue nem olhar para você e se resolver. E, com certeza, quando você tiver a coragem de olhar para trás, de olhar para o seu passado, olhar para as necessidades que não foram atendidas, sem medo de, talvez, doer, você vai diminuir ou talvez acabar
com uma dor que você tem medo de sentir, mas acaba sentindo diariamente, de forma bem sutil. E quando você resolver tudo isso, talvez aí você se reconheça. Talvez você consiga ser quem você nasceu para ser, de uma forma livre e autêntica, que é isso que você merece. Mas para ser autêntico, você precisa resolver o que tirou tua autenticidade. Então, vai buscar ajuda se você sentir necessidade. E se não sentir também, tudo tem seu tempo. Uma hora você vai precisar. Uou, muito bom. Que isso, que discurso, hein? Maravilhoso. Treinei aqui anos. Mentira, nem pensei nisso. Treinou muito sim, não é possível com uma oratória dessa, de primeira, assim, pra muito quem bom. que tinha dificuldade de falar em público. Muita fono, ó, tô meio entupido, eu tô meio com sinusite. Hipnoterapia teve aí, eu acho. Não, terapia pra falar em público, pra falar, fonoaudióloga, curso pra falar em público, tudo, e ainda assim, com o nariz entupido hoje, minha fono vai ficar magoada comigo. Muito bom, de arrepiar, hein? Excelente. Deixa a sua assinatura pra nós. Pessoal, siga a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube, @salocast. Até a próxima, pessoal. E a gente vai brindar aqui ao final. Sim, brindar. aproveitar e mandar um abraço, uma gratidão aí, né, pro pessoal do @Milano Cabelos e Cia. Obrigada por patrocinar nós, né? Meninas deixar a gente sempre bonitas, bem conosco mesmo, Com né, Iris? certeza. Agora nós vamos precisar ir um pouquinho aqui na hipnoterapia. Salud!